Bom, pessoal, boa noite. Agora acho que já guardamos 5 minutinhos para todo mundo entrar. Já temos 15 pessoas, 16 pessoas online. Outras pessoas vão começar a chegar também. Ah, deixa eu parar de compartilhar minha tela só. Agora sim, vocês estão me vendo. Agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, em especial o Fernando, que topou bater um papo com a gente hoje a respeito sobre gestão de projeto, em especial como essa competência agrega valor na advocacia. Acho que a gente tem falado bastante dentro do ambiente da Reinvente, eu e o Renato, ele com a Sapir Associados, inclusive ele publicou um texto no Estadão sobre as competências que vão ser cada vez mais demandadas, os soft skills que vão ser cada vez mais demandados do profissional da área jurídica, né, nos próximos nesse novo momento, vamos chamar assim, e um dos principais skills que estão aparecendo no quesito demanda para o advogado é a gestão de projetos. E por que a gestão de projetos tem se tornado um item importante na pauta de competências quando a gente fala do profissional do direito nesse momento mais contemporâneo? O departamento jurídico ele sempre foi colocado como uma área de suporte ao negócio. E cada vez mais essa atuação do departamento jurídico e mesmo dos escritórios de advocacia, tá? Eles vêm ficando cada vez mais próximos daquilo que é efetivamente tocar uma área de negócios, tá? É realmente conduzir projetos e conduzir demandas dentro da empresa que não são somente um ponto de apoio, mas sim uma atuação conjunta com a área de negócios, tá? Esse tema foi ainda mais estressado a partir do momento que houve a votação e que está em processo de vacatio legis, a LGPD, e que talvez tenha sido o primeiro momento da história que o advogado ele se viu na condição de área que toca o projeto ao lado de outras áreas de negócio, porque grande parte daquilo que é o processo de adequação que você precisa passar para estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados depende da atuação exclusiva do departamento jurídico em colaboração com outras áreas. Ou seja, houve uma inversão da lógica de projeto, em que, ao invés do departamento jurídico entrar no projeto como uma parte de suporte, esse sim é quem conduz o projeto. Então, isso faz com que a gestão de projetos entre cada vez mais em voga. Por isso que resolvemos que era um tema ótimo para a gente trazer aqui. E o Luiz Fernando topou trazer um pouquinho de conteúdo para a gente. Para quem não conhece quem é a Reinvent Legal, passar só uma apresentação muito breve para todos vocês de quem é a Reinvent Legal. Agora, com certeza, vocês estão vendo minha tela. Bom, a Reinvent Legal nada mais é do que a primeira escola abrangente para profissionais do direito. Ou seja, o que a gente busca ensinar para todos? A gente busca ensinar áreas, temas e principalmente competências que não são geradas no dia, que não são ensinadas no dia a dia da faculdade de direito ou mesmo na academia profissional, na academia tradicional, desculpa. Por mais que você faça pós-graduação, mestrado ou doutorado, é natural e normal dentro do ensino jurídico não ter temas ligados à gestão de pessoas, gestão de projetos, temas, ou seja, que extrapolam o dia a dia da demanda jurídica. E por que isso é importante? Para que o advogado, em especial o departamento jurídico ou o seu escritório, possa trazer soluções não tradicionais para o seu cliente. Tá?
E o que é o nosso objetivo? Nada mais, nada menos do que criar uma comunidade de profissionais que tenham essas capacidades, que tenham este conhecimento e que saibam enxergar como proprietários de um escritório aquela empreitada como um negócio, ou seja, que ele tenha conhecimento em finanças, que ele tenha conhecimentos razoáveis de comunicação, que ele consiga entender a lógica de negócio e mentalidade de negócio de um advogado, entre N outras ferramentas que permitam que ele faça uma boa gestão e liderança, inclusive da sua própria equipe, coisas que não são naturais de serem ensinadas dentro da academia tradicional. Uma diferença que a gente tem da Reinvent Legal em relação às eventuais outras locais que se conversa, que há troca de informação dentro do ambiente jurídico. Nós trazemos sempre pessoas que são formadas em outras competências e não, ou seja, não são advogados, ainda que tenham uma interface muito grande com departamentos jurídicos e com advogados. Por quê? É necessário que o advogado tenha o seu conhecimento oxigenado por outras áreas, tá? Que o conhecimento ele seja remasterizado. O que a Reinvent Legal faz no final do dia? Todo mundo é detentor de uma experiência profissional, todo mundo é detentor de competências pessoais e uma grande excelência acadêmica. O que compete a Reinvent Legal fazer? Remasterizar, trazer ferramentas que potencializem vocês entregarem e desenvolverem os trabalhos junto aos seus clientes de maneira constante. E quem somos nós, os fundadores? Eu, Maurício Rochel, o Renato Sapiro também ele está na videoconferência, ele está assistindo. Eu sou advogado empresarial, tenho uma bagagem maciçamente, uma bagagem profissional construída dentro da indústria de grande porte, em especial da indústria de internet. Fui estudar outros temas além do direito, ou seja, fui estudar finanças corporativas, fui estudar Agile, Design Thinking, Service Design Thinking, que são competências que você agrega para gerar soluções mais inovadoras e, eventualmente, com fluxo mais adequado, que até entrega, que flui melhor quando você está desenvolvendo junto com o seu cliente. E o Renato, que além de advogado, ele é o head e fundador da Sapiro Associados, que é uma empresa de recrutamento e seleção exclusiva de advogados. Tá? Eu vim com um background, com a percepção de necessidade do lado do cliente, entendendo que a gente precisava oxigenar o conhecimento do advogado médio para ter soluções mais inovadoras, mais alinhadas com o cliente, e o Renato veio com a percepção do mercado que algo precisava mudar dentro do mercado. Há uma demanda crescente dessas competências. Para isso, foi um pulo, para que a gente começasse a construir o que hoje é a Reinvent Legal. Bom, temos inúmeros palestrantes que trabalham com a gente. Aqui tem alguns nomes, que é Arão Sapiro, Felipe Silva, Fernando Coutinho, Marcos Baron, Kelson, Alessandra Gomiero e outros, que são profissionais de grandes empresas, são executivos das suas áreas de competência, seja RH, seja planejamento estratégico, sejam finanças ou marketing, que trazem conteúdo para a gente e aqui na Reinvent Legal para que a gente possa oxigenar e trazer outros vieses, outras informações que possam ser consideradas quando a gente está construindo soluções no nosso dia a dia para o cliente. Tá? Aqui eu vou passar rapidinho por um pouquinho que a gente já entregou. No mundo presencial, vamos falar. Ano passado, antes de tudo começar, a gente teve um projeto grande que a gente chamou de Legal Exponential, que chamamos de Legal Exponential Growth. Foram 17 alunos, 10 professores, 6 facilitadores de uma jornada, que é a jornada de lançamento de uma startup jurídica. Ou seja, passamos por todo o caminho de construção daquilo que é uma startup. Um pouco mais do que a gente já entregou. Esse é o nono, na verdade, o webinar que nós estamos fazendo. Já são mais de 18 horas de conteúdo online, 650 pessoas inscritas ao total, mais de 600 videoviews completos, além de todas as pessoas que acompanharam as apresentações, e temos mais ou menos uma média de 45 horas de conteúdo visto todo mês no nosso canal.
Também a gente tem o podcast, que é o Renato que toca, que quinzenalmente fazemos entrevistas com o mercado jurídico, trazendo tendências, um pouco da história, sucessos e insucessos de alguns dos principais executivos do mercado jurídico, tá? A gente já está no quinto episódio, já tivemos Daniel Aum, que é um sócio, um senior associate de um escritório norte-americano, a Thais Elicati, que é Global Risk Management da Ambev, o Ricardo Dalmaso, que é General Counsel da Wildlife Studios, agora migrando para o Facebook como Associate General Counsel de Litigation, Luiz Felipe de Sessa, que é sócio do Siscom Barrier, e a Kátia Veloso, que é a Compliance Officer da CCR, tá? Mas muito mais coisa, muito mais gente vão vir nas próximas semanas. Também lançamos um canal no YouTube que eu entrevisto o Renato Sapiro, buscando informações sobre temas que são escolhidos por vocês a cada 15 dias, sobre curiosidades e quais são os direcionamentos que os headhunters têm quando estão conduzindo o processo de seleção. Ou seja, você pode ouvir diretamente de um headhunter coisas que não necessariamente você vai ter a oportunidade de perguntar quando está sendo entrevistado. Isso é informação vindo da fonte. E por fim, agora, eu passo a bola para o Fernando, para o Luiz Fernando. O Luiz Fernando ele é o Head de Legal Operations da Johnson Johnson, aqui na América Latina, engenheiro. Aí, daqui para frente, Luiz, eu vou pedir para vocês contar como você, como engenheiro, com PMP, 15 anos de Johnson Johnson, você foi parar no jurídico. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Maurício. Achei muito legal o seu convite, eu gosto muito de falar sobre o tema. Então, eu espero que essa 1 hora, alguma coisa aqui, seja proveitosa para todos vocês, tá? Tenho certeza que vai ser sim, viu, Belo? Tem muita coisa que a gestão de projeto agrega quando a gente está trazendo para a advocacia. Legal, legal. Posso compartilhar minha tela? Começamos? Claro, por favor. Vamos lá. Prometo tentar fazer isso o mais tranquilo possível e o menos chato possível, porque apresentações sempre não são das melhores. Gente, prazer, meu nome é Luiz Fernando Rebelo. Aqui. Como o Maurício disse, eu sou um engenheiro eletricista. Eu tenho MBA em gerenciamento de projetos. Eu sou certificado pelo PMI como Project Manager Professional. Tenho experiência em gerenciamento de projetos em diversas áreas de atuação, TI, engenharia, supply chain, serviços. E hoje eu sou responsável pelo Legal Operations da América Latina na Johnson Johnson. Que, além de cuidar das finanças do departamento, eu sou responsável por toda a parte de vendor management e gerenciamento dos projetos que tragam algum tipo de inovação e eficiência para o departamento. Vou ser muito honesto com vocês, eu nunca me imaginei trabalhando no departamento jurídico. Eu acho que foi isso que me interessou, o desafio dessa posição, de abrir os horizontes, ter novos conhecimentos, novos problemas e novas soluções. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre a teoria do gerenciamento de projetos, de uma maneira um pouco mais abrangente. E aí o Maurício, toda hora que precisar fazer uma correlação com o mundo jurídico, ele vai interferir. Legal? Maravilha. Pode deixar que eu entro. Vamos lá, deixa eu fazer só uma coisa aqui. Só para não... Um momentinho só. Só vou mudar o meu... Vocês estão vendo a minha tela, né? Ou não? Parou. Opa. Não, agora deixamos de ver. Vamos lá, agora foi.
certo? Exato, tá bem. Legal. É, o que escrever um livro, deixa eu mudar aqui para o ponteiro para ficar mais fácil de ver aqui. O que escrever um livro é você cuidar de um processo, você correr uma maratona, uma meia maratona, você fazer uma festa de aniversário, ou ainda você ir atrás de uma vacina da Covid-19. Alguém tem alguma ideia o que essas 5 fotos aqui têm em comum? Vocês podem falar, vou deixar vocês falarem alguma coisa. Objetivos. Sim, também. O que mais? São desafiadores. Objetivo desafiadores. Legal. Ô, pessoal, só apertar para tirar o mute, que é o microfonezinho aí. Vamos lá, participem. Vamos lá, senão vocês vão dormir, gente. Vamos lá. Demanda foco, dedicação. Sim, legal. O que mais? Planejamento. Tempo. Opa, estamos chegando perto. Planejamento, Tempo. Gestão. É isso aí. Todas elas estão, vocês estão quase chegando lá. O que elas têm em comum? Todas elas são projetos. Todas elas são. Porque, pela definição do PMI, que é o Project Management Institute, o projeto é um esforço temporário para criar um produto, um serviço ou um resultado único. O projeto é temporário, então, ou seja, ele tem um começo, ele tem um fim definido e, consequentemente, ele tem escopo e recursos financeiros ou pessoais definidos. Então, aqui, voltando à nossa... Aqui você tem um começo, meio e fim. Aqui, né, por mais que seja... eu sei que vocês são a maioria advogados aqui, mas por mais que seja... É difícil de acreditar, mas isso daqui acontece, né? Tem um fim. A maratona tem um começo, meio e fim, um churrasco também, e com certeza a vacina para a Covid vai ter um começo, um meio e, com sorte, o fim. Aqui, essa figura aqui ela é muito antiga, vocês veem pela qualidade dela, mas eu acho que ela expressa exatamente o que é gerenciar um projeto. O gerente de projeto ele deve equilibrar o tempo, o custo, o cliente com o escopo sempre em cima de você, o seu chefe pressionando para que a entrega seja feita, os riscos em todo o trajeto, para chegar finalmente com a entrega para o seu cliente com o seu dinheiro aqui. Ela é muito antiga, eu acho que isso foi uma das minhas primeiras aulas no MBA. Um professor me mostrou isso, eu achei sensacional, porque ela é, depois de uns bons, mais de 10 anos aí na área, você consegue ter certeza que é exatamente isso, tá? É exatamente isso. E posso fazer só um comentário, só, Luiz? Por favor. O mais interessante é que a corda é justamente o fio de condução, né? Sim. Que é... A gente sabe o quanto que é, a partir do momento que a gente sabe o que é gerir um projeto, a gente vê, acho que a figura da corda, ela é muito boa porque literalmente, gestão de projeto, qualquer passo meio em falso, você perde o projeto. Exato, exato. Isso é bem verdade e acontece é muito mais comum do que você imagina, porque assim os riscos eles estão por toda parte. Então qualquer passo em falso aqui como você comentou, Maurício, você acaba caindo nos riscos e às vezes você consegue se recuperar, às vezes você não consegue se recuperar. Sim, sem dúvida. Aqui o que eu queria mostrar aqui o ciclo de vida tradicional do gerenciamento de projetos. Ele é basicamente dividido em 5 fases, perdão. A iniciação, planejamento, execução, controle
e o encerramento. A iniciação é onde as ideias são criadas, ou seja, checa se vai haver um retorno no investimento. Aqui a gente pode colocar para o pessoal que já está mais acostumado como o famoso e temido business case. É exatamente aqui que você começa, você faz o seu business case e tem as aprovações dos seus sponsors. O planejamento, onde é definido o escopo, as principais entregas, os milestones do projeto, e se você identifica as atividades e as suas dependências, estimativa de tempo, custo para todo o projeto. A parte de execução é onde o planejamento da etapa anterior ele é posto em prática. Então, assim, alocação de recursos, distribuição das atividades e responsabilidades é feita e, obviamente, é a fase que mais consome o tempo no projeto. É a fase de controle, onde você monitora as atividades e compara o que foi planejado com o que está sendo executado. E, obviamente, se precisar de alguma modificação, você consegue fazer uma remediação aqui. E, por fim, você tem a fase de encerramento, onde a gente garante que a entrega do projeto atingiu seu objetivo inicial. E você avalia o sucesso do seu projeto. Posso tentar fazer um Fácil. paralelo? Sim. Para todo mundo que estiver começando a ver gestão de projeto, tentem olhar a gestão de projetos aqui, quando a gente fala do mundo jurídico, quando initiating, literalmente, emitir a proposta de honorários ao closing, que é quando você fecha a transação. O que acontece na etapa 2, etapa 3, etapa 4, eu não vou queimar etapas para a gente sair conversando, que a gente vai olhar mais no detalhe, mas é literalmente a fase de desenvolvimento. Como a gente vai desenvolver todas as etapas jurídicas que existem no meio do caminho, mas quando você constrói uma gestão de projetos em cima do jurídico, é literalmente quando você tem essa percepção, você já carrega lá para o começo quando você está brainstorming ideas e você está construindo tudo aquilo que vai seguir em frente, você já tem que saber bem definidamente, até para você emitir a proposta, senão você fica com aquele problema insolúvel que você faz uma avaliação de cap de horas e esse cap nunca é eventualmente próximo daquilo que efetivamente é gasto. Legal. É exatamente esse o contraponto que assim, com meus 2 anos de experiência no departamento jurídico da Johnson, eu faço também. É exatamente isso. Legal. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, você vai achar diversas metodologias, métodos, frameworks para gerenciar projetos. Cada um deles tem o seu ponto forte e os seus pontos fracos, e você deve levar em consideração o tempo de implementação de projeto, a complexidade do projeto, o quanto de dinheiro você tem, né? Quanto budget você tem para o projeto, quais os tipos de recursos que você tem para esse projeto, qual é o envolvimento dos stakeholders, né? Que são as pessoas que estão direta ou indiretamente relacionadas ao projeto. E, obviamente, a indústria, o nicho de mercado que esse projeto está falando. Hoje, basicamente, nós vamos falar dos dois principais, o Agile e o Waterfall. O Agile e o Waterfall, provavelmente vocês já devem ter visto. Esse daqui, o Waterfall é o mais antigo, é o old school. O Agile é a nova tendência. Então, a ideia é que nessa conversa a gente passar um pouco mais profundamente sobre o Waterfall e o Agile, só dar um overview sobre ele e comentar um pouco sobre o híbrido entre eles, que é o Water Agile ou Agile Fall. Vocês como queiram. Tá bom?
Vamos lá. Waterfall. É a metodologia mais antiga de todas. Ela foi criada lá pelos anos de 1970 para desenvolvimento de softwares. Então, vocês imaginam como que era uma metodologia, o desenvolvimento de softwares em 1970. Ela segue um processo sequencial, ou seja, você deve cumprir a primeira fase para mover para a segunda fase. Ela é muito focada em requisitos, então você tem que ter as ideias claras das demandas do seu projeto antes de seguir. Não há espaço para muitas correções a partir do momento que o projeto é iniciado. Ela é recomendada para projetos pequenos e que os requisitos sejam facilmente definidos. Os processos e resultados eles são bem documentados, muito bem documentados, e ele é fácil de entender e de usar. Aqui a gente consegue ver os 10 principais processos do gerenciamento de projetos. A integração, que nada mais é que a cola de todos os outros processos. O escopo, que é o que você vai fazer. O tempo, que é quando você vai fazer. O custo, que é quanto vai custar este projeto. A qualidade, que são os standards, né, os padrões do seu projeto. Procurement, que é se você vai make or buy, se você vai fazer esse serviço, né, esse produto, serviço ou produto internamente, ou você vai terceirizá-lo. Quem vai fazer, que é o recursos humanos. Como que você vai registrar todas as informações do projeto. O risco, e se acontecer algum problema, você tem que estar preparado para isso. E, por fim, o chefe, que é os stakeholders, que, como comentei com você, são as pessoas que estão direto ou indiretamente ligadas ao projeto. A ideia aqui é a gente passar por cada uma dessas etapas bem rapidamente. Eu não vou entrar, por conta do tempo, eu não vou entrar muito em detalhes. A gente resolveu ter uma conversa um pouco mais superficial, mas que dá para vocês terem uma ideia de como funciona o gerenciamento de projetos, tá bom? Então, a gente começa com a primeira etapa, que é a integração, que é a cola. Então, a cola, ela nada mais é você criar as duas saídas desse processo são o planejamento do projeto, então o Project Management Plan e o Project Charter. O Project Charter, ele é o termo de abertura do projeto. Ele é criado com base no Business Case, que é aquele documento que foi feito lá na etapa de iniciação. É um documento de high level. Então, ele contém o propósito do objetivo, os objetivos mensuráveis do projeto, os critérios de sucesso, os requisitos num nível muito high level, as descrições do projeto, premissas e restrições e principais entregas, que é muito importante, o risco geral do projeto, um resumo de um cronograma, recursos financeiros pré-aprovados, ou seja, quanto você tem a princípio para fazer este projeto, a lista dos principais envolvidos, das partes interessadas, que são os stakeholders, e os requisitos para aprovação desse projeto. O Project Plan, ele contém todos os planos de gerenciamento, linhas de base para medição do desempenho quando você for seguir com o projeto. Você vai medir o progresso do projeto em cima do Project Plan. Posso tentar fazer uma comparação bem sutil? O Project Charter, que é o que você chamou de que é a fase mais high level, né? Ele não é nada muito diferente do que quando a gente está falando no mundo jurídico de antes de você ter um contrato, você ter uma proposta comercial, ter um orçamento. Ele não é nada muito diferente disso, tá? Obviamente, cada um tem o seu direcionamento, cada um tem o seu nível de profundidade e cada um tem seus requisitos. Mas
é o mesmo tipo de ideia, em que você não precisa literalmente entrar na ponta da ponta do detalhe para você construir o todo, e sim você ter uma visão mais geral daquilo que vai ser no caso da proposta comercial, a transação, e aqui vai ser o projeto. Sim, exato. Eu quis, pegar um exemplo que eu acho que é muito legal, e isso também foi lá dos primórdios, quando eu comecei a estudar sobre gerenciamento de projeto, que me deram esse exemplo. Eu acho que é fácil de você utilizar e fácil de você gravar, que é sobre uma festa de aniversário. Eu não sei quando que é seu aniversário, Maurício, mas aqui nós vamos fazer o projeto do seu aniversário. Então, aqui vamos colocar um exemplo aqui. Então, vão ter slides que vão estar com exemplo aqui, que eu falo um pouco sobre a teoria e depois eu volto pro exemplo para deixar claro para vocês. Então, aqui a gente vai ter a proposta o projeto, a proposta do projeto, quem vai ser o gerente do projeto, quais são os critérios de sucesso, os requisitos high level, que a gente comentou lá atrás, as premissas, as restrições, o cronograma, quanto que nós vamos ter para gastar, quanto que o Maurício vai liberar para a gente fazer essa festa de aniversário para ele, e quem são as partes interessadas. Então, aqui nós estamos Maurício, a festa de aniversário do Maurício. O propósito é a gente celebrar, né, o aniversário do Maurício. Eu me auto-intitulei o gerente do projeto, por força do hábito. O critério de sucesso, que a família e os seus amigos mais próximos consigam participar da festa. Quais são os requisitos de alto nível? Então, precisa ter comida, bebida, um entretenimento e todo mundo convidado, a família e amigos. Quais as premissas principais? Que o Maurício vai estar disponível no dia que a gente marcar essa festa e que seja um dia com sol. Só um parênteses aqui. Parece básico esse tipo de informação, mas ele é extremamente importante quando você vai iniciar um projeto. As premissas elas têm que estar muito bem detalhadas e muito bem claras para todo mundo, que a partir das premissas e das restrições é que você vai traçar todo o planejamento lá daqui para frente. Então, é importante que as premissas e restrições elas sejam extremamente, altamente estressadas e conversadas com o time do projeto, com os sponsors, né, com quem vai cuidar quem vai aprovar o projeto. Tá? Então, quais são as restrições aqui? Nós temos uma restrição de R$2.000 ou dólares, quem quer que seja. Vamos falar reais para ser um pouco mais. $2.000 vezes 5, acho que 10.000 é muito para o aniversário. Não que você não mereça, Maurício, mas... Não tem problema, eu tô com restrição de budget mesmo, não tem problema. Tá bom, vamos falar em R$2.000 aqui. Então, a gente tem um budget, né, um orçamento de R$2.000. A restrição é que vai acontecer num sábado, começando a 1h da tarde e terminando 7h da noite. Então, a gente vai ter um cronograma macro aqui que nós vamos planejar até o dia 20/7, ou seja, temos mais 11 dias, e que a festa aconteça no dia 30/7. Acertei o seu aniversário, Maurício, ou não? Tá muito Cara, longe. não, na verdade, o meu aniversário aconteceu no primeiro dia da quarentena, foi dia 24 de março. Então, Mas até agora eu não tive uma festa. Quem sabe dia 30 então tá bom. de julho lá já a gente consiga fazer uma festa, reunir as pessoas. Que façamos ela, então, online, que seja. Como eu comentei aqui em cima, a gente tem os recursos financeiros estabelecidos em R$2.000. Vamos lembrar que isso daqui é uma estimativa inicial, isso daqui a gente está na fase de iniciação, então eu acho que eu vou gastar R$2.000 por uma festa. Tá? E quem são as principais partes interessadas? O Maurício, a família, os nossos amigos, os amigos do Maurício, e todos os fornecedores para essa festa. Legal?
Galera, alguma dúvida aqui antes que eu passar para o próximo? Por favor, fiquem à vontade para me interromper e perguntar alguma coisa que eu falei muito rápido. No chat não tem nada até agora. Vou entender que o silêncio é não. Agora a gente vai para o segundo processo principal, o escopo. Essa daqui também é uma figura que é altamente difundida na área de gerenciamento de projetos, mas ela exemplifica muito claramente como o escopo é importante. Isso daqui é como o cliente explicou, é como o líder do projeto entendeu, como que o analista desenhou, como o programador escreveu, né, se fosse um software, como que a pessoa de vendas ela vendeu, como o projeto foi documentado, como que ele foi instalado, como que o cliente foi cobrado, como que está sendo suportado esse projeto e o que na verdade o que o cliente gostaria. Então aqui o que eu acho legal aqui é a comparação entre esse primeiro e esse último. E aí já fazer um link para as três principais saídas desse processo de escopo. Requisito. O requisito ele é o principal, na minha visão, ele é a principal etapa de todo o projeto. Sim, o escopo, com o escopo a gente assegura que o projeto ele está incluindo todo o trabalho que é necessário para terminar o projeto com sucesso. Então, se você não entender bem os requisitos com as suas partes interessadas, você pode acabar ocorrendo esse tipo de problema. Você está querendo isso, né? Você imaginou isso, não? Explicaram isso para você, mas na verdade você queria isso, tá? A definição do escopo nada mais é que o trabalho que precisa ser realizado para você entregar um produto ou um serviço ou um resultado com as características e com as funções que foram especificadas inicialmente. A definição e controle do que está ou que não está incluso no projeto, envolve você pegar essa declaração preliminar de escopo do projeto, criada lá no começo, na iniciação do projeto, e desenvolver para incluir todas as atividades necessárias porque o seu stakeholder ele fique contente. Como principal resultado do processo de escopo, a gente tem a WBS, que é a Work Breakdown Structure, ou a estrutura analítica do projeto, que eu vou explicar. Ela é tão importante que eu coloquei um slide somente para ela aqui. Ela é uma imagem gráfica da hierarquia do projeto, ou seja, ela nada mais é do que uma ferramenta de decomposição do seu trabalho do projeto em partes que sejam manejáveis. Ela identifica todo o trabalho que deve ser realizado, ou seja, se não tiver uma EAP, se não tiver na EAP, ela não está no projeto. É bem importante que porque a partir da AWS a gente dá sequência para várias outras para a criação de outros itens no gerenciamento de projetos. Então você tem as estimativas, você consegue pela AWS você consegue estimar seja custo, seja pessoas aqui. Você consegue, obviamente, fazer o seu cronograma, as concorrências, se você vai fazer internamente ou se você vai subcontratar. Toda a parte de risco, né, do gerenciamento de risco. O controle do seu projeto é baseado no AWS. E, obviamente, a lista de atividades que você vai fazer é baseada na AWS. Deixa eu ver, desculpa, eu esqueci desse detalhe aqui. Então, a hierarquia do projeto. Se você identifica o que vai ser, né, o trabalho que vai ser feito, é o baseline do seu projeto e é um breakdown do que você vai trabalhar em partes gerenciáveis.
Voltando, por exemplo, do churrasco barra aniversário do Maurício. Olha aqui, todo de chinela Havaianas. Raider, né? Não é Havaiana. Eu criei aqui só um exemplo com alguns entregáveis para exemplificar. Então, por exemplo, os convidados, a comida, as bebidas e o entretenimento. Obviamente que aqui, se você for extrapolar para tudo que precisa saber para você fazer uma festa, seja ela qual for, é muito maior. Então, eu só quis deixar aqui um exemplo simples e fácil para vocês entenderem. Só mudei ela, são as mesmas, só para efeito de visual, eu só mudei ela de posição aqui, tá? Então, esses daqui são os entregáveis de primeiro nível, os entregáveis ou deliverables. Eu adicionei um segundo nível aqui para explicar para vocês, mas você pode incluir quantos níveis você achar necessário para cada deliverable. Lembrando que é importante evitar só o micromanagement, que você deriva tanto essa WBS que acaba ficando muito mais complexo para você gerenciar o projeto do que se você diminuir, assim, ter um nível um pouco melhor de WBS, tá? Luiz, posso tentar fazer só Claro. uma conexão? Imagina que a gente está fazendo qualquer peça, acho que principalmente na inicial e a contestação de um processo. O processo de elaboração ele não pode deixar de ser visto como um pequeno projeto, tá? Por quê? Por mais que a ação que o advogado faça, ela é redigir um documento com base em certos argumentos, fatos, análise de doutrina, jurisprudência, ou seja, matéria de fato, matéria de direito, argumentos, doutrina e afins. Se você for construir isso dentro de uma linha lógica, o que você precisa para fazer andar para trás? O que você precisa eventualmente para fazer uma inicial? Além de ser contratado pelo cliente afins, mas você precisa de documentos, você precisa de insumo, que é a história que vai ser narrada para substanciar o projeto, fazer uma pesquisa, eventualmente a partir de ter conhecimento de todo o projeto, de como é que aconteceu o todo que vai basear a ação, buscar julgados que sejam a favor do teu posicionamento e N outras situações e ações que derivam e que complementam para que você chegue no resultado, elaboração da petição inicial do projeto, do processo, desculpa. Isso para mostrar para vocês que a construção de um projeto não necessariamente precisa ser para uma coisa muito grande, uma solução jurídica muito grande. É muito mais a capacidade que o advogado tem de ordenar de uma forma organizada tudo aquilo que é necessário para ele executar em cada uma das ações, cada um dos trabalhos que ele tem para os seus clientes. Acho que a única coisa que eu puxaria para vocês pensarem para tentar construir um paralelo quando o Luiz estiver explicando. Não, legal. Eu acho que exatamente esse é o contraponto que vai agregar, que eu acho que para todo mundo, Maurício. Legal, obrigado. Então, aqui a gente tem o primeiro nível e o segundo nível das entregas. Aqui eu fiz, vocês já devem ter lido aqui, mas já vou começar exemplificando aqui que para comida a gente vai ter churrasco ou salada, para as bebidas vai ser cerveja ou vinho, definição da banda, contratação da banda, criar o convite e enviar os convites. Agora a gente passa para o próximo tópico, para o próximo processo, perdão, que é o tempo, gerenciamento do tempo. Ele gerencia o término pontual do projeto. Então, a gente define as atividades, sequencia as atividades
estima a duração das atividades e quais recursos vão executar essas atividades, e, por fim, a gente tem o cronograma do projeto. Então, lembra no primeiros slides que eu disse que o projeto tem que ser limitado? É aqui que nós vamos garantir que o projeto vai ter um começo, meio e fim. Que ele, na verdade, ele é um projeto, ele não é um processo. Né? Um processo é o que você faz todo dia a mesma coisa. O projeto ele tem um começo, meio e fim. Essa característica ela se relaciona com o tempo necessário para a execução do trabalho envolvido, em cada entrega e no projeto como um todo. O resultado, como eu comentei com vocês, é o cronograma do projeto. E para chegar no cronograma é necessário essa definição das atividades, o sequenciamento delas, o ordenamento delas, a quantificação temporal dessas atividades. Então, voltamos ao nosso exemplo aqui. Só para não ficar muito extenso, eu selecionei as partes que são mais legais de uma festa, que é a comida e a bebida. E aqui a gente vai extrapolar aqui para inserir as atividades para finalizar, para entregar esses deliverables, né? Entregar os entregáveis. Então, a gente tem aqui, para você fazer um churrasco, você precisa selecionar a carne, você precisa comprar carne, você precisa receber e guardar a carne, você precisa contratar um churrasqueiro. Para salada, você precisa ver quais são os tipos de salada, comprar a salada, espero que não, mas você recebe e você guarda essa salada. Para cerveja, você precisa selecionar quais são as marcas, fazer uma cotação, comprar as escolhidas, guardar. E, se der sorte, você consegue beber uma para fazer um teste. E para vinho, a mesma coisa. Você precisa selecionar as marcas, fazer uma cotação, comprar as escolhidas, receber e guardar. Aqui. Eu acho que isso aqui é algo muito interessante para comentar com vocês, que são os tipos de sequenciamento de atividades. Utilizando o método de diagrama de precedência. É ele que vai definir como que as atividades elas vão ser planejadas e, obviamente, por consequência, como elas vão ser executadas. Eu acho que ter esse conhecimento, eu acho que é extremamente importante para qualquer gerenciamento de projetos e para vocês também. Então, eu quis colocar esse slide aqui e dar exemplos um pouco mais concretos para ver se isso aqui fica guardado para vocês. Então, a gente tem aqui a sequência finish to start, do final começo. Ou seja, a atividade B ela só vai começar quando a atividade A terminar. Como, por exemplo, maioria, né, todos os advogados devem saber, você precisa passar no exame da OAB para você tirar a sua carteirinha da OAB. Você não consegue fazer uma antes da outra. A parte de início. A atividade deve começar antes que a sucessora possa começar. Então, por exemplo, você vai assistir um jogo, que é uma sucessora, mas você só vai começar a assistir assim que iniciar a transmissão, que é a predecessora dela. Finish, que é, né, o término. Você precisa terminar a atividade predecessora para terminar a atividade sucessora. Por exemplo, você só pode treinar os usuários do seu sistema de gerenciamento de processos depois que você tiver a instalação concluída. Você não consegue fazer uma coisa antes da outra. E, por fim, você tem a start to finish, que é o início para o fim. Um exemplo é você preparar para um exame. O exame ele vai te forçar que a preparação do exame termine. Se você querendo estar pronto, você estando pronto ou não. Voltando para o nosso exemplo aqui, eu criei um cronograma bem simples e bem rápido da festa de aniversário do Maurício.
Então, aqui a gente tem... ele é uma ferramenta muito importante para você comparar os resultados reais com o que está planejado. Então, neles a gente insere qual que é a duração das atividades aqui. Então, para todas aquelas atividades que a gente comentou que estão focadas aqui na comida e na bebida, eu coloquei né, um exemplo de duração. O sequenciamento dessas atividades, então aqui você consegue ver aqui uma start, uma finish start, né, uma término início, uma início. E você consegue também aqui ver quais são os recursos que vão fazer cada uma das atividades. Então, aqui é importante que também você tenha... aqui você começa a ter ideia de qual vai ser o time que você vai precisar para você gerenciar, para você executar o projeto. Alguma dúvida, pessoal? Até agora, estou indo muito rápido, não sei qual que é o tempo, mas vamos lá. Não se preocupa não, tem tempo ainda. Eu acho Bora. que posso pedir só uma coisinha, Rebelão, para você voltar um slidezinho? Queria fazer um ponto. Quando eu estava falando para vocês para pensar de uma forma ordenada, fazer o WBS com os trabalhos do dia a dia, imagina se vocês fossem construir um processo, uma grande fase, ou seja, mesmo uma transação, utilizando esse project, né? Que você usou o project, né, para fazer esse Sim. cronograma. É o MS Project. Isso. Existem N outras, tá, pessoal, para fazer. Mas, por exemplo, se você tiver numa operação de M&A, uma compra e venda de uma empresa, ou uma transação robusta, ou mesmo uma transação imobiliária, como que isso faz diferença? Quando você sabe concatenar exatamente cada um dos atos, quando cada um começa, não começa, se você souber fazer essa quebra, o quanto que isso vai gerar eficiência no seu projeto como equipe. Porque, querendo ou não, tudo isso que o Rebelo comentou, start-stop, start-to-start, e N outras formas que existem de alocação de atividades, acontecem também na rotina jurídica, que a gente simplesmente não percebe e vai um pouco na tentativa e erro. Não, agora preciso do documento A, preciso começar a atividade E, que faz com que a gente perca a atração quando tá olhando o todo de uma gestão jurídica. Eu acho legal isso que você comentou, Maurício, porque, por exemplo, aqui tá muito claro para ver aqui nesse gráfico que você só pode começar a planejar ou, né, comprar a comida, a bebida e o entretenimento a partir do momento que você souber quantas pessoas vão vir. Aqui você consegue fazer algumas atividades em paralelo, mas imagina que se você não tem essa ideia, né, você não tem essa mentalidade, você fala, ok, eu só vou começar a fazer, eu só vou começar a ver a parte da carne a partir do momento que eu enviar ter a confirmação dos convidados. Ok, legal. Agora, imagina se eu vou começar a fazer a parte de salada, bebidas ou vinhos, só quando eu terminar de fechar a salada. Não, a carne. Eu consigo fazer isso em paralelo. Eu consigo ter um paralelismo de atividades que eu consigo otimizar o meu tempo. Então, acho que é isso que eu acho que é legal para vocês, advogados, que você sim consegue fazer paralelismo, vocês com certeza já fazem, mas não percebem a teoria por detrás, mas você consegue fazer atividades paralelas que você consegue ter uma eficiência de tempo, custo, o que quer que seja, muito melhor no final do dia, no final do projeto, né? Sem dúvida, não. Eu acho que a grande parte de uma ineficiências dentro de departamentos jurídicos ou escritórios está justamente nessa dificuldade da gente ordenar o fluxo. Ordenando o fluxo, sem dúvida alguma, ganha-se muito em eficiência. E no final do dia, eficiência nada mais nada menos que ganho de dinheiro, né? Seja cobrando menos do seu cliente e você pode ter uma taxa de satisfação muito maior,
ou você deixando de ter que ficar cortando hora que foi mal gasto dentro do projeto. Exato, é isso aí. Beleza? Vamos para o próximo. Esse daqui é muito legal, hein? Custo. Aqui quase vocês não têm, né? Vocês não gostam de trabalhar com número, né? Os custos, geralmente eles não são levados a sério, tão a sério quanto deveriam, tá? Então, eu acho importante vocês todos terem certeza. E eu trabalhando num departamento jurídico de uma empresa, eu vejo quanto o custo para eu, como, né, vocês, não sei se vocês trabalham, né, mas se vocês trabalham em escritórios ou não, mas eu sou, né, o fim da linha, o quanto isso é importante para nós, né, em departamentos jurídicos. Tá? Então, a ideia do processo de custo é você estimar corretamente os seus custos, você desenvolve o budget, o seu orçamento final do seu projeto, e você, durante a fase toda de execução, você controla esse projeto para você não estourar. Isso daí eu acho que é muito fácil. Você tem né, um paralelo muito simples, é você tem um salário, você tem que saber o quanto que você gasta por mês com todas, né, com aluguel, luz, água, enfim, e você tem que fazer um controle para que você consiga manejar o que você tá, né, o que você estimou de custos com o que você tem de entrada. Esse slide aqui, ele é real, é um exemplo real dos gastos que aconteceram nas últimas Olimpíadas. Tem vários exemplos aqui, mas eu queria destacar uma aqui que eu acho impressionante, que é a Olimpíada de Pequim. Eles estimaram gastar 20 bilhões de dólares e, no final das contas, eles gastaram mais de 40 bilhões. Ou seja, alguém não fez as estimativas da maneira mais correta para que isso aconteça. Isso é em qualquer tipo de projeto, seja ele um projeto de engenharia, seja um projeto jurídico, ele é mais comum do que vocês imaginam. Quantas vezes algum de vocês já não se deparou com, poxa, acabou o orçamento, eu não tenho mais dinheiro para pagar. E aí? Você tem que chegar para o seu sponsor, né, para o seu chefe, falar, chefe, preciso de mais dinheiro para terminar o projeto. Isso daí não é a melhor maneira de você tocar um projeto ou qualquer que seja. Vamos voltar para o nosso exemplo. E aqui, lembra que eu comentei com vocês que a WBS ela ia ser base para diversas outras entregas? O custo, eu acho que é uma das principais e mais importantes. Aqui eu inseri valores, obviamente, fictícios para cada uma das atividades. Então, para cada uma delas eu tenho um custo, eu coloquei um custo, e obviamente né, para cada quantidade de atividades eu tenho o valor desse entregável. Só para não ficar muito prolixo, eu vou então, imaginamos que, né, para todas essas atividades, eu vou gastar R$400 de carne e R$40 de salada, o que, honestamente, eu acho muito justo, como um carnívoro que sou. E, obviamente, a gente tem aqui R$440 por comida. Para bebida, com todas essas atividades aqui, a gente selecionou R$560. E para vinho, R$500, o que dá R$1.060 em bebida, que te dá um custo parcial do seu projeto de R$1.500. O que eu acabei de comentar aqui são estimativas bottom-up. O que é bottom-up? A gente começa a estimar os valores das atividades até chegar no valor total do custo. Isso acontece, não é tão comum. O que é mais comum é você ter um valor total, e que aí sim você faz o caminho contrário, é o que a gente chama de top-down cost. Você tem um budget fixo, então você vai ter R$1.500
e você, como gerente de projeto, você vai adequar os valores de acordo com os seus entregáveis até chegar nas suas atividades. Então, por exemplo, se eu não quiser aqui gastar, se eu não quiser gastar R$ 400 em carne e querer gastar R$ 40 em carne, eu posso fazer isso da maneira top-down. Legal? Legal. Deixa eu colocar só uma coisinha, usando. Eu Sim. acho que isso, entender essa questão do como é confeccionado o preço é uma grande dificuldade média do advogado. Seja porque o nosso mercado, você tem assim, quanto custa para entrar com ação XPTO? O cara já vem meio que com a tabelinha da OAB, já tá aqui, é XPTO, versus, é assim, ou eventualmente, quanto que o mercado normalmente cobra. Só que a gente não tem essa visão do todo. A gente não constrói a visão do todo, inclusive para saber se no final do dia a gente está ganhando ou está perdendo dinheiro. Acho que isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Primeiro, que não existe nada semelhante a isso explicado na faculdade ou na ou qualquer pós-graduação que faça. Talvez só se você for estudar, fazer um LLM de societário que você tem um pouco de contabilidade. Lá na INSPER só, tá? Não tem nenhum outro lugar que vai falar de contabilidade em um ensino jurídico. E isso faz com que muitas das vezes a gente traga propostas ou quantos sócios que vocês conhecem, a quantidade de brigas societárias que tem dentro de escritórios por conta deste erro, porque a pessoa não sabe construir esta matriz e entender se vai estar trazendo resultado positivo ou não uma determinada proposta comercial. Eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de chamar bastante a atenção de todo mundo, porque faz diferença sim entender esse tipo de estrutura. E assim, e aqui eu tô, como eu comentei no começo, isso daqui eu tô sendo muito superficial. A gente consegue ter um deep dive nisso aqui muito grande. Isso daqui a gente tem diversas maneiras de estimar custos, tá? Então né, é muito importante que vocês saibam que isso daí aquela atividade que você não dá conta, né, que você fala, poxa, não, mas isso aqui para mim como escritório não faz sentido, é pouco. Legal, mas você imagina que aqui é 10 reais. Só que aqui somado 10, com mais 10, com mais 15, com mais 500, com mais... a soma de tudo isso vai dar o seu custo total do projeto. Então, assim, isso daí eu acho que é bem relevante, sim, você ter vocês terem essa visibilidade de como que é feito, como que o projeto ele é construído, né? O custo do projeto, como ele é construído. Então, aqui, para finalizar, voltando para o nosso exemplo, só para vocês entenderem como que um custo de um projeto ele é bem, assim, também superficialmente, ele é construído, tá? Então, a gente pega imaginemos que o nosso projeto são só esses 2 entregáveis, tá? Obviamente que a gente teria que fazer extrapolar esses valores para os outros 2 entregáveis que eu não coloquei aqui. Aqui não vai ficar muito grande, não fazer muito sentido. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui a estimativa que a gente acabou de ver aí de R$ 1.500, tá? É interessante você adicionar reservas gerenciais para situações que não são previsíveis e, dependendo do projeto e do sponsor, ela gira em torno do percentual do custo do projeto. Depende muito isso, não é algo muito, não é fixo. Eu coloquei aqui 10% do valor que a gente estimou, então R$ 150. A gente tem que levar em consideração os custos de risco. A gente vai ver lá na frente que todo o custo para mitigação de risco em um projeto, a gente tem que considerar no valor total do projeto. O gerenciamento do projeto ele é muito interativo, então você vai ver que vão ter coisas que a gente vai ver ao longo dos próximos processos, que no final das contas, se eu seguir essa sequencinha, eu vou ter que voltar aqui de alguma maneira ou outra, porque eu vou precisar rever os meus custos, ou alguma atividade, ou algum risco, enfim.
Isso daqui eu estou estimando aqui para efeito, inicialmente, vamos colocar que a gente vai precisar de uma reserva para riscos, para mitigação de riscos de R$350, tá bom? Ou seja, a gente tem parcialmente aqui agora para a festa de aniversário do Maurício R$2.000. Obviamente que todo projeto ele tem que ter uma margem de lucro. Então, vamos imaginar que a nossa margem seja 10%. Imagina que que o Maurício me contratou para ser o gerente do projeto e eu preciso dar lucro para minha companhia. Então, eu preciso colocar a minha margem de lucro. De novo, coloquei um valor aleatório aqui para facilitar as contas. Aqui, coloquei 10% em cima do valor parcial, ou seja, R$200. O que isso quer dizer? Que a gente tem um custo total para a festa de R$2.200. Isso não quer dizer que lá na frente, quando a gente passar pelas reservas, pelos riscos, a gente não tenha que rever esse valor. Tá? Então, pode ser que lá na frente vocês vão ver que pode ser que isso daí mude ou não mude. Tá? Qualidade. Essa figura aqui ela é bem legal. Acho que a maioria de vocês devem saber dela, né? Que é uma pintura que acharam toda desbotada e a moça que achou foi tentar resolver ela e não ficou lá das melhores. Então, no processo de qualidade, a gente define qual que é o padrão que a gente vai seguir no nosso projeto. Quais são os requisitos da qualidade que vai fazer com que a gente entregue um projeto com a qualidade necessária. Então, a gente define como que vai ser auditada, como a qualidade, como ela vai ser controlada, como você vai gerenciá-la e como você vai controlar. Então, durante a execução do projeto, o gerente do projeto ele deve garantir que os padrões de qualidade eles estão sendo utilizados. Então, que em torno de auditorias, que obviamente todos nós a gente conhece, que vira e mexe tem uma auditoria. A auditoria nada mais é que você pegar o seu standard, né, o seu padrão, o seu procedimento e ver se na realidade o pessoal está fazendo da maneira correta. Isso daí é uma auditoria de qualidade. Então, todos os projetos eles têm que, né, deveriam ter esse tipo de trabalho, tem uma auditoria de qualidade. E ainda, na fase de execução de controle de monitoramento do projeto, você precisa controlar para ver, ok, está acontecendo, o que eu planejei como padrão, né, como standard, está acontecendo? Não está. Poxa, eu preciso mudar. E aí você propõe mudanças também no meio do caminho para que a sua qualidade seja mantida. No nosso exemplo, a gente tem que manter o planejamento inicial, né? Iniciar o planejamento. Qual que é o padrão que vai ser da festa? Ou seja, a gente vai comprar carne de corte nobre, nós vamos comprar espetinho, nada contra, mas você vai comprar espetinho. A cerveja vai ser nacional ou vai ser importada? O vinho ele vai ser abaixo de 20 anos ou qualquer um? É esse tipo de padrão que você tem que acertar num projeto na sua fase de planejamento, para que você lá na frente, na sua execução, você consiga gerenciá-lo e controlá-lo. Beleza? Procurement. Isso daqui, por incrível que pareça, eu acho que é algo que é muito... Você consegue fazer um paralelo muito legal entre o departamento jurídico, né? Como eu cuido na Johnson, como eu sou um dos responsáveis também pela parte de vendor management, né? Toda a negociação e cotação com os escritórios, daqui foi muito, para mim foi muito fácil de lidar. Que nada mais é, né, na teoria do gerenciamento de projetos, na verdade aqui é análise make or buy, ou você faz ou você compra.
né, no departamento jurídico, ou você faz in-house, né, você tem os advogados in-house no departamento jurídico de uma empresa, ou você faz um outsourcing dela, que você terceiriza ela para escritórios. É legal você saber aqui que o Statement of Work, né, que é a descrição do trabalho, ele tem que estar de acordo com o escopo do projeto, e ele nada mais é que a descrição do item que vai ter aquisição com detalhes suficientes para que os compradores, vendedores possam trabalhar na negociação. A administração dos contratos, dos pedidos de compra emitidos pela equipe também cabem aqui para essa fase. Uma analogia que é legal falar com vocês, aí já estou pegando um pouco do que o Maurício poderia falar, que é as AFAs, né, o Alternative Fee Arrangements. Então, é muito parecido os tipos de arrangements que são feitos na teoria do gerenciamento de projetos puro em departamentos jurídicos, em escritórios. Ou seja, você tem um fixed fee, que é um custo fixo, você paga por mês um escritório. Você tem êxitos, né? Fee arrangements com êxito. Você tem diversos outros, para também não me alongar muito aqui, que você consegue traçar um paralelo com a parte do jurídico. E aí, voltando para o nosso exemplo, na festa do Maurício, a gente pode dar o exemplo do churrasqueiro, que eu coloquei lá como chefe. A gente pode verificar se a gente vai contratar o churrasqueiro ou se alguém pode fazer. Então, assim, tudo isso pode interferir no custo do projeto, né, que eu comentei com vocês atrás. Então, se a gente falar que, olha, alguém do projeto vai ser o churrasco, vai ser o churrasqueiro, a gente não vai precisar gastar com isso. Ótimo. É um dinheiro que você pode gastar em outras coisas. Porém, se você não tiver ninguém com habilidade com churrasqueiro, você fala, poxa, é melhor a gente contratar um profissional. Então, eu vou precisar pegar esse valor que a gente vai fazer um outsourcing aqui, né, que vai terceirizar, e eu tenho que voltar lá nos meus custos e eu vou falar, beleza, então agora eu vou precisar ter um custo aqui de buy, né, na verdade, não vou fazer um make, eu vou fazer um buy, vou ter que colocar um custo aqui de R$300 para contratar o churrasqueiro. Beleza, pessoal? Dúvida? Não, acho que não. Acho que o pessoal está acompanhando. Acho que pelo menos a parte de procurement a gente está acostumado. Isso daí, por exemplo, foi o que eu falei. Isso daí eu acho que era mais simples de vocês traçarem um paralelo. Esse slide aqui, cara, nós estamos falando aqui da área de recursos humanos de um projeto. Isso daqui, para mim, é o que define trabalho em equipe. Se vocês lembrarem lá atrás, quem gosta de Fórmula 1, ou pesquisem se vocês não gostem, mas é um fato muito interessante. Na década de 90, uma troca completa de pneus, abastecer, limpar o visor ou qualquer coisa que seja, demorava em média 10 segundos. Hoje, a gente já está na marca de 2 segundos. A Red Bull, se não me engano, ela está com o recorde de 2 segundos para fazer tudo isso. Por que isso acontece? Ter as pessoas corretas nas atividades corretas, sabendo o que elas vão fazer e por que elas estão fazendo, faz toda a diferença. Então, esta pessoa que ela sabe que ela vai limpar o visor do piloto. Esse cara, ele vai cuidar para tirar o parafuso. Esse outro vai tirar o pneu e esse outro vai colocar. Esse outro aqui a gente não sabe muito bem o que está fazendo aqui, que ele está avulso na vida. Pode ser o gerente de projeto, pode não ser. Mas todo mundo tem um papel essencial num projeto. E isso é muito importante para um gerente de projeto, ele ter isso muito claro. Tanto que as principais atribuições para esse processo de gerenciamento de projeto é desenvolver e motivar a equipe, você definir quais são as responsabilidades
e os roles dessa equipe, né? Então, esse cara que vai colocar o pneu, vai tirar o pneu e esse cara vai colocar. Você tem que acompanhar muito de perto a performance e o desempenho da equipe. Você precisa gerenciar as mudanças necessárias para você otimizar o desempenho da equipe. Se esse cara aqui, na primeira vez, ele não colocou da maneira correta o pneu, não quer dizer que ele não seja um cara muito bom para limpar o visor, por exemplo. Então, assim, é muito importante você ter esse gerenciamento da performance e esse monitoramento da performance da sua equipe. No nosso exemplo, né, do aniversário do Maurício, a gente pode muito bem colocar quem vai ser o responsável pela escolha do vinho ou da cerveja. A gente pode desenvolver essa pessoa, por exemplo, pagar um curso de sommelier para sommelier de vinho. Obviamente que para você pagar, para desenvolver essa pessoa, você vai ter um custo. Para você ter um custo, você tem que voltar lá na área de custos e você vai ter que incluir esse custo no projeto. Ou seja, eu não coloquei lá naqueles 2.200, mas a gente já tem 2 pontos muito interessantes que a gente pode que devem ser incluídos no custo, que é a parte de procurement, né, se a gente vai contratar ou não o churrasqueiro, ou se a gente vai pagar um curso de sommelier para alguém do time para fazer para a escolha do vinho, por exemplo. Legal? Comunicação. Comunicação, ela gira em torno de quatro principais tópicos, que são os seus stakeholders, que são as principais partes envolvidas no projeto. Você precisa espalhar a informação, quanto mais o time estiver comunicado, melhor. Você tem que gerenciar as expectativas de todo mundo, sejam eles do seu sponsor, né, do seu chefe, seja ele do seu cliente, seja ele de quem quer que seja. E, obviamente, você tem que reportar tudo o que está acontecendo no projeto. Tá? Rebelo, posso fazer só uma provocação em cima desse slide? Sim. Se por um acaso tiver alguém na live que está estudando para o CIPM, que é uma das certificações de privacidade de dados da IAPP, esse slide que você trouxe de comunicação, com essas informações, são exatamente a base da manutenção do projeto de conformidade de dados da IAPP. Manutenção de stakeholder, disseminação de informação, administrar a expectativa de todas as áreas que estão relacionadas e report de transparência. Exatamente isso. É legal. Obrigado pelo contraponto, que né, eu não estou tão envolvido na parte da LGPD na Johnson, mas eu tenho contato com as pessoas que estão cuidando, mas é exatamente isso. Comunicação, cara, ela é primordial em qualquer tipo de projeto, em qualquer tipo de relação, seja né, cliente, advogado, escritório, departamento jurídico, sponsor, gerente de projeto. Ela é muito importante em todas elas. Tanto que eu fiz questão de trazer isso daqui, eu peço desculpas porque eu acho que não é o mais atualizado, mas continua como o principal causador de problemas em gerenciamento de projetos, continua sendo comunicação. Isso lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu fiz meu MBA, esse valor aqui, ele era algo em torno de 80%, 70%, 80%. Está diminuindo, mas continua sendo um dos principais problemas do gerenciamento de projetos. Então, assim, comunicação ela é extremamente importante. E aí, fazendo um paralelo com o nosso exemplo, né, com o aniversário do Maurício, se o convite não for bem claro, qual que é o horário, qual que é o início e término do projeto, né, da festa, quais são as vestimentas, o que vai ser servido, esse tipo de informação, se você não comunicar para as partes interessadas, elas não vão
se você pode ter problemas. Então, imagine que você contratou uma sinfônica para você para tocar lá no aniversário dele. E o pessoal vai chegar de bermuda e chinelo. Isso daí pode ser um problema para você, pode não ser. Você pode ter um risco, né, uma mitigação de risco para isso. Mas você pode, se você não colocar claramente qual que é o horário de término, vai encerrar às 7 horas da noite, porque o meu aluguel do churrasqueiro aqui é até 7 horas da noite. Se a pessoa chegar às 6 horas, não adianta ela vir reclamar, mas enfim. É esse tipo de comunicação que é importante qualquer tipo de projeto acontecer, de acontecer, tá bom? Não, sem dúvida. Acho que assim, traçando um paralelo, Gibelo, também, escritório de advocacia, sem dúvida alguma, é a maior causa de desvio de solicitação do cliente, de solicitação de cliente, é o problema de comunicação. Aqui a gente está falando do problema do aniversário. Bom, uma curiosidade, um caso lúdico da gente. Eu e o Renato, além de só somos amigos, e no aniversário da filha dele, acho que no aniversário de primeiro ano da filha dele, eu acho que ele não fez tão, não sei se ele não fez tão bem o convite ou alguma coisa assim, mas a gente teve um amigo que chegou um dia antes da festa. E esse tipo de coisa acontece. Se a comunicação não é bem feita, acontece. Em escritório de advocacia, a quantidade de vezes que você tem um contrato que era para que o cliente pediu para arrumar para um lado e o advogado foi para o outro, porque o problema foi a comunicação do sênior com o júnior, com o pleno, com o estagiário. É muito comum isso. E perde-se muito nesse meio de caminho. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Legal. Vamos para o próximo. Eu prometo que está quase acabando. Eu acho que esse slide também é muito importante para vocês, porque a gente está falando de riscos aqui. Então, né, na teoria, o risco ele nada mais é que a probabilidade de um evento acontecer. Só que o risco ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Ele pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade. A ideia da área de processo de gerenciamento de riscos são esses quatro pontos que eu coloquei aqui, que é a identificação dos possíveis riscos do projeto. Aí a gente volta lá atrás na nossa WBS e fala, ok, cada deliverable, cada entregável, qual é o tipo de risco que eu posso ter? Você usa aquela lá como um baseline. Então, na verdade, você tem um outro nome, é uma WBR, que é Work Breakdown Risk. Você tem que fazer uma análise quantitativa e qualitativa dos seus riscos. Tá, ok. Quantas vezes isso aconteceu? Como que isso vai acontecer? Você tem que planejar a resposta aos riscos para você mitigá-los. Então, você tem que tentar diminuir da melhor maneira possível os seus riscos. Que aí é aquele ponto que eu coloquei para vocês que já está no nosso custo lá anterior. E, obviamente, você precisa, durante o projeto, você precisa monitorar que isso daqui, que não tenha outros riscos ou que, caso os riscos que você identificou aqui, se eles aconteçam, você consiga mitigá-los da maneira mais rápida e menos dolorosa possível. Tá bom? No exemplo do churrasco. E se chover no dia do churrasco? O que a gente vai fazer? Análise qualitativa e quantitativa, a gente pode muito bem chegar e falar, olha, beleza, nós estamos no dia 9, no dia 20, pelo Weather Channel, ele não vai fazer sol. Ou, ainda, a previsão, historicamente, o período de chuva na região, na data que a gente vai fazer, chove. É esse tipo de análise que eu acho que é interessante, que deve ser feito. E qual que é a mitigação para que isso acontecer? Ok, então, se chover, eu vou contratar uma bela de uma tenda que eu consiga
que eu consiga mitigar o meu risco. Então, o que aconteceu? O que aquele 350 que eu coloquei lá atrás no custo? Na verdade, é o custo de eu contratar essa tenda super high-tech bonita aqui. Isso daqui eu estou falando um exemplo, mas a gente tem que fazer isso para todos os riscos que podem ser encontrados num projeto. E, de novo, obviamente que aqui eu estou sendo muito superficial, isso daqui você tem um capítulo, você tem um livro específico no PMI só para gerenciamento de riscos, para você ver o quanto isso é importante para qualquer tipo de projeto. Então, eu imagino que para o projeto de você, né, para projetos em departamentos jurídicos, seja ele qual for, isso continua sendo de extrema importância. Aí, meus caros, aqui é o chefinho. Eu acho que nada que eu falar aqui vai ser tão importante quanto. O gerente de projeto, ele precisa gerenciar as expectativas dos stakeholders, de todas as partes interessadas, seja ela qual for. Seja ela, você sendo de um escritório de advocacia, você tem que gerenciar as expectativas do seu chefe, que está querendo que você entregue a margem do projeto. Você precisa gerenciar a expectativa do seu cliente, como quem quer que ele seja. Você precisa gerenciar as expectativas do estagiário que está querendo virar gerente. Tudo isso daqui, toda essa parte de stakeholders, ela é muito importante. E acho que a principal mensagem aqui é gerenciar expectativas. Você precisa, de alguma maneira, deixar todo mundo no mesmo nível de informação. Pessoal, aqui a gente termina a parte do Waterfall. Eu vou falar agora rapidamente sobre Agile. Eu sei que a gente já passou um pouco do tempo previsto. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa metodologia, tá bom? Eu vou passar bem por cima de como ela funciona. Então, vamos lá. A metodologia Agile, ela é a nova queridinha entre as metodologias, tá? Então, ela segue um modelo interativo e que dá incremento praticamente contínuo, que garante que a gente faça uma entrega muito mais consistente. O que isso quer dizer? Que a gente consegue modificar o escopo durante o projeto muito mais facilmente, sem tantos traumas quanto seria para um waterfall, que é um método um pouco mais rígido e mais antigo. Tá? O foco dessa metodologia é no atendimento das necessidades do cliente. Então, é um processo orientado para cliente. Então, ele está envolvido em praticamente todas as etapas do projeto. Os times ágeis, eles são muito motivados e auto-organizáveis, o que, obviamente, traz muito ótimos resultados para o projeto. Ele é recomendado para projetos que você tem um grau de incerteza no início do projeto. Você não sabe exatamente como que o projeto vai ser, né? Qual que é o escopo fechado do projeto, que é totalmente diferente do waterfall. Acho que assim, é bem simples colocar a metodologia em ação e, obviamente, você já deve ter colocado esse método para funcionar de alguma maneira, tá? Você começa criando uma lista das funcionalidades ou features e dos must-have items, né, que são os mandatórios, né, os itens mandatórios que você precisa que seja entregue. E para cada um desses itens é criada uma pontuação, de acordo com o grau de dificuldade, de execução, com tempo, etc. E todos do time, inclusive o seu cliente, eles vão pontuar cada um dessas funcionalidades. Né? Então, vai ser cada um desses post-its aqui, se vocês já participaram ou ouviram alguma sala cheia de post-it por aí.
Os ciclos de entrega de cada projeto, de cada entrega do Agile, são chamados de sprints. Cada sprint ela tem uma quantidade específica de pontos que vão ser possíveis de entregar de acordo com o tamanho do time do projeto. A gente pode definir quantas sprints forem necessárias até complementar a lista de todas as funcionalidades. E nas sprints a gente tem o famoso Kanban, que vocês já devem ter visto, que é onde a gente dispõe aqui tudo que vai ser feito na sprint, o que está sendo feito e o que é feito. Eu acho que a parte legal, eu pessoalmente gosto muito dessa metodologia para algumas atividades do meu dia a dia, são reuniões diárias com a sua equipe, rápidas e eficientes. Somente para a gente ter um alinhamento de como vai ser o andamento do seu dia com o time. Então, o seu time vai falar, poxa, eu hoje vou fazer a petição tal, vou falar com o juiz tal, vou mandar o honorário para o cliente tal. Mas todo mundo está sabendo. Então, se o chefe, né, se você como o Scrum Master, né, que é o chefe da metodologia Agile, não é um gerente de projeto, é um Scrum Master, se ele está sabendo o que você vai fazer, ele pode te ajudar a tirar os blockers, né, né, o que pode te atrapalhar para você não conseguir fazer essa atividade hoje. Então, todo dia você vai lá e pega um post-it, né, nesse caso, e fala, olha, hoje eu vou fazer a petição do processo tal. Coloca aqui no progresso. No final do dia, você conseguiu fazer, legal, olha, vou colocar no done aqui, está feito. Ah, não consegui fazer, continua em progress. No dia seguinte, você vai ter uma outra reunião e você vai falar, poxa, não consegui entregar isso daqui por isso, isso e isso. Chefe, você consegue me ajudar, né? Ou consegue me desenrolar o que para eu fazer para eu entregar essa minha funcionalidade, sim ou não? Como eu comentei com vocês aqui, as sprints, se vocês perceberem aqui, elas seguem um pouco os 5 ciclos tradicionais do gerenciamento de projeto, que é planejamento, implementação, revisão ou monitoramento e a retrospectiva, que seria a entrega. Tá? Então, você tem um início da sprint e um fim da sprint, com um escopo pré-definido aqui para cada uma delas, e assim, incrementalmente, você vai fazendo entregas. Eu acho que essa daqui, para quem não entende, vai ficar muito simples de entender. Imagine que o seu cliente pediu para você um veículo de transporte com rodas, beleza? No Waterfall, né, na metodologia tradicional, você só vai ter acesso somente a um veículo de transporte com rodas depois de diversos meses ou anos. Vamos imaginar que isso aqui seja um ano. Você imagina, você vai ficar 1 ano sem saber o que vai acontecer, 2 anos, 3 anos ou 4 anos. Imagina que depois de 4 anos, um monte de dinheiro envolvido, você fala, poxa vida, na verdade não era um carro que eu queria. A metodologia Agile, ela te dá esse tipo de visão. Você consegue ter pequenas entregas durante as sprints. Então, no primeiro mês, você já tem um veículo de transporte com roda. É o que você quer? Não é, mas está indo. No segundo mês, a mesma coisa. No terceiro mês, no quarto, até que chegar no quinto, você tem um veículo de transporte com roda. Mas imagine que lá no meio do caminho, o seu cliente fala, poxa, eu não quero um carro, eu quero uma moto. Você não precisa chegar até o 5º ano ou mês, que seja, e despender uma quantidade exorbitante de dinheiro aqui para falar para entregar para o seu cliente algo que não é isso que ele quer. Então, assim, isso daqui, para mim, acho que resume muito bem as diferenças entre Agile e Waterfall. Tá? E aí, por fim, eu queria só comentar, e eu prometo que esse é o último slide, eu queria comentar sobre os híbridos, né? Você pode pegar todas aquelas diversas metodologias e fazer um híbrido de todas elas, pegar uma parte boa de uma, parte boa do outro. Obviamente que isso vai ser
bem, dependendo do seu projeto, né? Tem que ver o que vai funcionar. Mas um híbrido, né? Um interessante de híbrido seria um planejamento em waterfall, então, ou seja, sequenciais, só que as entregas em incrementos. E aí, gente, qual de tudo isso que eu comentei para você, o que vai fazer sentido para vocês? Depende muito de vocês. Se vocês já viram o filme Matrix, vocês sabem o que isso quer dizer. Ou você toma, se você pega, você vai para um lado, ou você vai para o outro, depende muito de vocês, tá? Então, obrigado por esse tempo. Aqui acabou a minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Fico à disposição para tirar dúvida de vocês. A primeira coisa, Rebelo, queria agradecer pela explicação. Eu sei que tentar explicar a gestão de projetos em 1 hora e meia, cara, é uma coisa, Não dá. não, é um desafio ímpar, porque assim, é uma quantidade de detalhes que você precisa pensar, tem conceitos que são por trás, tem metodologias de cálculo, que foi o que você comentou quando estava falando de risco, Sim. que não dá para entrar no nível máximo de detalhe. Bom, até por conta disso, eu queria já deixar o convite para você aberto para a gente desenvolver um curso, uma trilha um pouco mais longa, Vamos lá. que a gente consegue, para que consigamos trabalhar com nível de detalhe e principalmente com um ritmo mais tranquilo de desenvolvimento, porque eu tenho certeza que assim, eu sou um apaixonado por gestão de projetos, já usei muito gestão de projetos com N implementações que eu tive ao longo da minha vida profissional, desde M&A, lançamento de novos produtos, sempre prestando assessoria jurídica. E eu sei o quanto que faz diferença quando você consegue avaliar isso de forma estruturada, ordenada e principalmente entendendo o esforço que você precisa alocar em cada uma delas. Eu sei o quanto que isso faz diferença, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto que é difícil você, como advogado, pensar dessa forma. É uma realidade bizarramente distante, por mais que seja próximo. É muito distante. Eu falo com propriedade, há 2 anos já dentro do departamento jurídico. É muito diferente, assim, né? E é legal passar um pouco dessa loucura. A primeira vez que eu cheguei no departamento jurídico lá na Johnson, eu comecei a colar post-it e o pessoal falou, cara, esse moleque é louco. Mas é uma pegada diferente, então você tem que adequar também, né? Então, eu acho muito interessante a ideia de fazer um exemplo mais lúdico para todo mundo entender, é justamente para isso, falar, cara, qualquer tipo de coisa que tenha começo, meio e fim é um projeto. Então, seja um churrasco, seja um processo que obviamente não demora, não é tão rápido quanto um projeto, né? Mas de acordo com o Franz Kafka, ele nunca termina. bem, enfim, aí já não posso opinar tanto assim. Então, assim, é legal. E eu passei aqui, eu tentei resumir o máximo. Isso daqui é o resumo de 1 ano e meio de MBA em 1 hora e meia, mais de 1 ano e meio. Então, assim, tem muita coisa. Então, eu acho muito legal e eu acho que isso daí, pelo que eu tô pesquisando sobre legal operations, né, no Brasil e no mundo, é legal as pessoas terem essa ideia, você começa a ter a noção de como é importante você ter as interações e todas as atividades, né, que são correlacionadas para você chegar no seu produto final. Também é bem legal. Eu gosto muito, não posso falar. Não, sem dúvida. Não, sem dúvida. É importante até do ponto de vista de precificação do serviço jurídico, né? Você vai da ponta do desenvolvimento à precificação. Se a pessoa erra a mão em qualquer uma das etapas, ela está literalmente trabalhando no risco. No risco, mas não só no risco do risco financeiro, do risco de acontecer alguma coisa errada. É sim risco de ter prejuízo financeiro, não saber nem se vai ganhar ou vai perder dinheiro no final lá quando chegar lá no final.
Exatamente isso, cara. Bom, Legal. Obrigado, gente, por ter acompanhado. Espero que tenha sido ilustrativo para vocês. Eu fico à disposição se vocês quiserem conversar mais sobre qualquer outro tipo de coisa, sobre gerenciamento de projetos. Fico à disposição. sem dúvida, eu tenho certeza, Rebelo, que foi elucidativo. Talvez tenha sido uma grande pancada, porque é um mundo muito, foi o que a gente falou, é um mundo muito diferente, é uma mentalidade muito diferente, mas o profissional do direito que conseguir incorporar isso na sua rotina, eu tenho certeza que vai sair ganhando. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Queria, por fim, deixar só meu agradecimento a você, a todo mundo que assistiu e, se quiserem indicar esse conteúdo para alguém, mais ou menos daqui 1 hora, 2 horas, o teor dessa live vai estar no nosso canal do YouTube. Vou deixar só aqui na tela rapidinho para vocês os endereços da gente, para que vocês possam ter acesso a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Spotify. E com isso, Rebelo, de novo, por fim, agradeço demais tua ajuda e ter trazido esse monte de informação bacana para a gente ao longo dessa 1h30. Obrigado você pelo convite, né? Como eu comentei, eu gosto muito do assunto e foi muito legal. Que bom, espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor desse mundo. Obrigado, Maurício. Eu quem agradeço. Tenha uma ótima noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.